Antes de qualquer debate sobre sofrimento, antes das acusações dos amigos e antes mesmo de Jó tentar entender sua própria dor, o livro começa com uma cena que muda completamente a forma como devemos enxergar essa história. Jó não estava sofrendo porque era um homem mau. No capítulo 1 do livro de Jó, a narrativa nos leva para a terra de Uz e apresenta um homem chamado Jó. O texto não começa com ruínas, doença ou lamento. Ele começa mostrando quem Jó era antes da dor. Jó era íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Essa descrição é essencial, porque o livro faz questão de afastar logo no início qualquer ideia simples de que toda tragédia é consequência direta de uma vida perversa. Jó é apresentado como um homem fiel, respeitado e espiritualmente cuidadoso. A câmera da narrativa se abre sobre sua casa, sua família e sua prosperidade. Jó tinha filhos e filhas, muitos servos, grande quantidade de animais, e era considerado o maior de todos os homens do Oriente. No mundo antigo, rebanhos, servos e descendência representavam honra, estabilidade, continuidade e bênção. Jó não era apenas um homem rico, ele era alguém estabelecido, conhecido e respeitado. Sua vida parecia firme, sua casa parecia segura e seu nome carregava peso diante daquela geração. Mas o texto também mostra que a grandeza de Jó não estava apenas no que ele possuía. Seus filhos costumavam se reunir em banquetes, cada um em sua casa, e chamavam também suas irmãs para comer e beber com eles. Quando os dias de festa terminavam, Jó se levantava de madrugada e oferecia holocaustos por todos os seus filhos. Ele dizia em seu coração que talvez eles tivessem pecado e blasfemado contra Deus. Assim Jó fazia continuamente. Essa cena revela muito sobre ele. Jó não era somente um homem religioso diante da sociedade. Ele carregava preocupação espiritual dentro de casa. Antes de perder seus filhos, ele já intercedia por eles. Antes de ser lançado no sofrimento, ele já se colocava diante de Deus com reverência. O livro quer que o espectador enxergue isso com clareza. A tragédia que virá não cai sobre um homem indiferente a Deus, mas sobre alguém que vivia em temor, cuidado e devoção. Então, de repente, o cenário muda. O livro sai da terra de Uz e conduz o olhar do leitor para uma cena celestial. Os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, e entre eles também vem Satanás. O Senhor pergunta de onde ele vinha, e ele responde que vinha de rodear a terra e passear por ela. Nesse momento, o próprio Deus chama a atenção para Jó, dizendo que não havia na terra homem semelhante a ele, íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Mas Satanás levanta uma acusação. Ele não nega a religiosidade de Jó. Ele questiona a motivação da fé de Jó. Para ele, Jó teme a Deus porque está cercado por proteção, família, bens e prosperidade. A pergunta que fica por trás da acusação é devastadora. Jó ama a Deus por quem Deus é ou apenas pelas bênçãos que recebeu? Sua fidelidade permaneceria se tudo fosse tirado? O Senhor permite que Satanás toque nos bens de Jó, mas estabelece um limite. Contra ele, não poderia estender a mão. Esse é um ponto difícil e muito importante no começo do livro. Jó não sabe nada sobre essa cena celestial. Ele não tem acesso à conversa, não conhece a acusação levantada contra sua fé e não entende por que sua vida será atingida. O leitor sabe algo que o personagem não sabe. Isso cria uma tensão profunda. Jó sofrerá na terra sem conhecer a dimensão espiritual do que está acontecendo no céu. O livro não ensina que todo sofrimento acontece exatamente dessa maneira, mas mostra que, nesse caso, havia uma realidade invisível por trás de uma dor visível. A narrativa então retorna para a terra. Jó
está vivendo o curso normal da vida quando o primeiro mensageiro chega. Ele anuncia que os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles, quando os sabeus atacaram, levaram os animais e mataram os servos ao fio da espada. Apenas aquele mensageiro escapou para contar. Antes que ele terminasse de falar, outro chegou com uma segunda notícia. Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, e somente ele escapou para trazer o relato. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro. Os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos, levaram tudo e mataram os servos. Mais uma vez, apenas um escapou para contar. A sequência é rápida, sufocante, quase sem espaço para respiração. Uma notícia não termina antes que outra comece. A prosperidade de Jó vai sendo arrancada diante dele em ondas sucessivas, como se cada mensageiro trouxesse uma parte do mundo desabando. Então, chega a notícia mais pesada. Um quarto mensageiro anuncia que os filhos e as filhas de Jó estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um grande vento veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens. Todos morreram. Somente o mensageiro escapou para contar. Nesse momento, a perda deixa de ser apenas material. Jó não perde somente rebanhos, servos e riquezas. Ele perde seus filhos. A casa que antes era marcada por banquetes, convivência e alegria se transforma no lugar da tragédia. O homem, que no início do capítulo aparecia como o maior do Oriente, agora está diante de notícias que nenhum pai gostaria de ouvir. O livro não suaviza a dor. Ele mostra a queda completa de um homem que, em poucas cenas, passa da honra pública ao luto profundo. Jó então se levanta, rasga o seu manto, raspa a cabeça e se lança em terra. Esses gestos eram sinais antigos de dor, luto e humilhação. Ele não finge força, ele não nega a realidade, ele não se comporta como alguém indiferente à perda. A fé de Jó não elimina suas lágrimas. A reverência de Jó não transforma o sofrimento em algo pequeno. Ele sofre como um homem que perdeu quase tudo, mas no chão, Jó adora. Ele declara que nu saiu do ventre de sua mãe, e nu voltaria. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa frase não nasce de um momento confortável. Ela nasce entre ruínas, depois de mensageiros, mortes, ataques e destruição. Jó não entende o motivo. Ele não sabe da cena celestial. Ele não sabe por que sua casa foi atingida. Ainda assim, sua primeira resposta registrada não é acusar Deus de injustiça, mas reconhecer que tudo o que possuía havia vindo das mãos do Senhor. O capítulo 1 termina afirmando que em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Essa declaração encerra o primeiro grande movimento do livro. Jó perdeu bens, servos e filhos, mas a acusação de Satanás ainda não se confirma. A pergunta permanece aberta diante do espectador. O que sustenta a fé de um homem quando as bênçãos desaparecem? O livro de Jó começa assim, com um homem justo no chão, cercado por perdas, sem explicações, mas ainda diante de Deus. Depois de perder seus bens, seus servos e seus filhos, Jó ainda permanece diante de Deus, sem atribuir ao Senhor culpa alguma. Mas a história não para nas ruínas ao redor dele. A próxima cena mostra que a dor que antes havia atingido sua casa, agora chegaria ao seu próprio corpo. No capítulo 2 do livro de Jó, a narrativa volta novamente para a cena celestial. Os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, e Satanás também aparece entre eles. O Senhor pergunta de onde ele vinha, e a resposta é a mesma, de rodear a terra e passear por ela. Então, Deus novamente chama a atenção para Jó, dizendo que ele ainda conservava sua integridade, mesmo depois de ter sido atingido sem causa. Essa declaração é muito importante dentro do livro, porque confirma ao leitor que a primeira tragédia não revelou falsidade em Jó.
Mesmo ferido por perdas profundas, ele não abandonou sua reverência diante de Deus. Mas Satanás insiste. Ele afirma que o homem é capaz de entregar tudo o que possui para preservar a própria vida. A acusação agora muda de direção. Antes, ele havia questionado se Jó servia a Deus apenas por causa das bênçãos. Agora, ele sugere que Jó só permaneceu fiel porque sua pele, seu corpo e sua vida ainda estavam preservados. Então, o Senhor permite uma nova prova, mas novamente estabelece um limite. Satanás poderia tocar no corpo de Jó, porém, deveria poupar sua vida. A cena desce outra vez para a terra. Jó é ferido com uma enfermidade dolorosa, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. O homem que antes era reconhecido como o maior do Oriente, agora aparece sentado em cinzas, usando um caco para se raspar. A imagem é forte. Jó não está em um trono, não está diante de seus rebanhos, não está cercado pela honra de antes. Ele está no lugar da humilhação, marcado pela dor, pela perda e pela deterioração física. A tragédia deixou de estar apenas ao redor dele. Agora, a dor está nele. Então sua esposa entra na narrativa com uma frase pesada. Ela pergunta se ele ainda conserva sua integridade e diz para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Essa fala muitas vezes é lida apenas como dureza, mas a cena também carrega o peso de uma mulher destruída pela mesma tragédia. Ela também perdeu filhos, estabilidade, honra e segurança. A diferença é que, diante da dor, sua reação aponta para o desespero. Jó responde dizendo que ela fala como qualquer doida falaria, e então declara: receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal. O texto encerra esse momento dizendo que em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Esse é um ponto delicado do livro. A fala da esposa de Jó não deve ser transformada em caricatura simples, como se ela fosse apenas uma vilã da história. O texto mostra uma reação de desespero diante de uma perda insuportável. Ao mesmo tempo, a resposta de Jó revela que ele ainda se recusa a reduzir Deus às circunstâncias imediatas. Ele não entende o que está acontecendo, mas também não aceita transformar sua dor em blasfêmia contra Deus. Depois disso, 3 amigos de Jó entram na história: Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. Eles ouvem falar de todo o mal que havia sobrevindo a Jó e combinam ir juntos para se condoerem dele e consolá-lo. Quando levantam os olhos de longe, quase não o reconhecem. A dor havia mudado sua aparência de tal maneira que seus amigos choram em alta voz, rasgam cada um o seu manto e lançam pó sobre a cabeça. Antes de qualquer discurso, antes de qualquer acusação, eles se assentam com Jó na terra por 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe diz palavra alguma porque veem que a dor era muito grande. Essa é uma das cenas mais humanas do livro. Há um homem destruído, sentado no chão, e 3 amigos em silêncio ao seu lado. Por um momento, eles fazem o que talvez fosse o mais sábio. Ficam presentes. Não tentam explicar, não tentam corrigir, não tentam defender uma teoria. Apenas permanecem perto. O silêncio deles, nesse instante, comunica mais compaixão do que muitos discursos que virão depois. Mas esse silêncio também prepara o contraste, porque quando eles começarem a falar, a tentativa de explicar a dor de Jó se tornará uma nova fonte de sofrimento. A história avança para o capítulo 3 do livro de Jó. Depois de 7 dias de silêncio, Jó abre a boca. E o primeiro grande discurso humano do livro não é uma explicação, nem uma confissão de culpa, nem uma resposta organizada. É um lamento. Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele não amaldiçoa Deus, mas deseja que o dia em que nasceu fosse apagado da memória. Aquele homem que no capítulo 1 adorou em meio às perdas, agora se derrama em palavras de angústia. Sua dor não diminuiu.
Ela amadureceu em silêncio até se tornar linguagem. Jó pergunta por que nasceu, por que foi recebido ao nascer, por que não morreu antes de conhecer tanta aflição. Ele imagina o descanso daqueles que já partiram, fala do lugar onde cessam as perturbações e onde os cansados repousam. Suas palavras não são frias nem teóricas. Elas saem de alguém que perdeu filhos, saúde, honra, segurança e sentido. O capítulo mostra Jó tentando dar voz ao peso que carregava. Ele não está discutindo doutrina com calma. Ele está falando de dentro da escuridão. Aqui existe outro ponto importante. O lamento de Jó, no capítulo 3, não significa que ele abandonou sua fé. A Bíblia registra suas palavras para mostrar a profundidade real do sofrimento humano. Jó não apresenta uma teologia arrumada nesse momento. Ele apresenta sua dor diante da vida. O livro mostra que existe diferença entre blasfemar contra Deus e lamentar diante de Deus. Jó está confuso, esmagado e sem respostas, mas sua dor ainda está sendo colocada dentro da história que Deus está conduzindo. O capítulo 3 termina com Jó descrevendo sua condição interior. Aquilo que ele temia lhe sobreveio. O que receava aconteceu. Ele não tem descanso, nem sossego, nem repouso, apenas perturbação. Essa frase fecha o tópico mostrando que a provação de Jó não é apenas externa e física. Ela alcança também sua alma. O homem que antes era símbolo de estabilidade, agora vive uma desordem completa. Perdeu o mundo ao redor, perdeu a saúde no corpo e perdeu a paz dentro de si. Assim, o livro de Jó mostra que a fé de um justo pode atravessar lugares muito escuros. Jó continua sem saber o motivo de sua dor. Ele não conhece a conversa celestial. Ele não entende por que foi atingido. Mas agora, o espectador vê algo fundamental. O livro não romantiza o sofrimento. Ele mostra um homem real, fiel, mas profundamente quebrado, sentado em cinzas, cercado por silêncio, tentando encontrar palavras para uma dor que parecia maior do que sua própria vida. Depois de 7 dias em silêncio ao lado de Jó, os amigos finalmente começam a falar. E quando o silêncio termina, uma nova dor entra na história. A dor de ser explicado por quem não compreende o que está acontecendo. Do capítulo 4 ao capítulo 14 do livro de Jó, começa o primeiro grande ciclo de discursos. Elifaz, Bildade e Zofar tentam interpretar o sofrimento de Jó, enquanto Jó responde, tentando mostrar que sua dor não cabe nas explicações simples que eles estão oferecendo. A partir daqui, o livro deixa de mostrar apenas o homem sentado nas cinzas e passa a mostrar uma batalha de palavras ao redor dele. No capítulo 4 do livro de Jó, Elifaz, o temanita, é o primeiro a falar. Ele começa lembrando que Jó já havia instruído muitos, fortalecido mãos fracas e sustentado pessoas tropeçando. Mas agora, quando o sofrimento chegou até ele, Jó estaria abatido. Elifaz não fala de imediato como um inimigo. Ele parece começar com respeito, mas logo revela o centro da sua interpretação. Quem, sendo inocente, jamais pereceu? Onde foram os retos destruídos? Para Elifaz, a experiência ensina que aqueles que semeiam maldade colhem sofrimento. Ele fala como quem observa a vida e tira dela uma regra. Se Jó está sofrendo tanto, deve haver algum motivo escondido. Elifaz ainda menciona uma visão noturna, uma experiência espiritual que o fez tremer. Nessa visão, uma voz teria declarado que nenhum mortal pode ser mais justo do que Deus, e que nem mesmo os seus servos são plenamente confiáveis diante dele. A ideia em si não é falsa. Deus é santo e o ser humano é limitado, mas Elifaz usa essa verdade para pressionar Jó, como se a dor dele fosse prova suficiente de culpa. Esse é um ponto importante para entender o debate. Os amigos de Jó não falam apenas mentiras.
Muitas frases deles parecem corretas quando lidas isoladamente. O problema é a aplicação. Eles pegam verdades gerais sobre Deus, pecado e justiça, mas usam essas verdades para acusar um homem sem conhecer a causa real do seu sofrimento. É por isso que o livro ensina que uma teologia verdadeira, usada sem discernimento e sem compaixão, pode se tornar cruel. No capítulo 6, Jó responde. Ele não apresenta uma defesa fria. Ele fala como alguém esmagado. Diz que sua dor, se fosse pesada, seria mais pesada que a areia dos mares. Ele sente como se as flechas do Todo-Poderoso estivessem cravadas nele. Jó não entende o que está acontecendo e pede que seus amigos olhem para sua dor com honestidade. Ele não pede discursos bonitos, ele pede lealdade. Para Jó, seus amigos se tornaram como ribeiros enganosos. Parecem prometer água, mas desaparecem quando mais se precisa deles. A história avança para o capítulo 8 e Bildade, o suíta, toma a palavra. Seu tom é mais duro. Ele pergunta até quando Jó falará daquele modo e compara suas palavras a um vento forte. Bildade insiste que Deus não perverte o juízo e que o Todo-Poderoso não corrompe a justiça. Para ele, se os filhos de Jó morreram, foi porque pecaram contra Deus. E se Jó buscar ao Senhor, sua sorte ainda poderá mudar. Bildade apela para a tradição dos antigos, como se dissesse: pergunte às gerações passadas, observe o que os pais ensinaram, pois o ímpio não permanece. Essa fala atinge um ponto extremamente sensível. Bildade não está apenas discutindo ideias. Ele toca na morte dos filhos de Jó e sugere que eles foram entregues por causa do pecado. O leitor, porém, sabe desde o capítulo 1 que a narrativa começou destacando a integridade de Jó e revelando uma cena celestial que os amigos desconhecem. Bildade fala com segurança, mas sua segurança está apoiada em uma visão incompleta. Jó responde nos capítulos 9 e 10. Ele reconhece que Deus é poderoso, que remove montes, abala a terra, dá ordens ao sol, estende os céus e faz coisas grandes e insondáveis. Jó não nega a grandeza de Deus, pelo contrário, é exatamente por reconhecer essa grandeza que ele se sente pequeno demais para apresentar sua causa. Ele pergunta como um homem poderia ser justo diante de Deus e lamenta não haver entre ele e Deus um mediador que pudesse pôr a mão sobre ambos. Jó deseja falar, deseja ser ouvido, mas sente que está diante de um Deus tão grande que sua própria voz parece desaparecer. No capítulo 11, Zofar, o Naamatita, fala pela primeira vez e seu discurso é ainda mais direto. Ele acusa Jó de falar demais e sugere que, se Deus abrisse os lábios contra ele, revelaria que Jó merecia até menos do que sua culpa exigia. Zofar não tenta se aproximar da dor de Jó, ele tenta silenciá-la. Para ele, a solução é simples. Jó deve afastar a iniquidade, estender as mãos para Deus e então sua vida voltará a ser luminosa. Jó responde nos capítulos 12 a 14 com ironia, dor e profundidade. Ele diz que, sem dúvida, seus amigos são o povo e com eles morrerá a sabedoria. Mas logo afirma que também tem entendimento e que não é inferior a eles. Jó olha para a criação e diz que até os animais, as aves, a terra e os peixes sabem que a mão do Senhor fez tudo. Ele reconhece que Deus governa reis, conselheiros, sacerdotes, nações e poderosos. Mais uma vez, Jó não está negando Deus. Ele está rejeitando a explicação dos amigos. Então, Jó passa a desejar apresentar sua causa diante do próprio Deus. Ele acusa seus amigos de serem inventores de mentiras e médicos que não valem nada. Para ele, seria melhor que se calassem, porque o silêncio poderia lhes servir de sabedoria. Jó quer falar com o Todo-Poderoso. Ele quer que Deus o responda. Ele sabe que sua dor é real, sabe que sua vida não corresponde à acusação de impiedade e por isso se agarra à esperança de ser ouvido. No capítulo 14,
A voz de Jó se torna ainda mais frágil e humana. Ele fala da brevidade da vida. O homem nascido de mulher vive poucos dias e cheio de inquietação. Brota como a flor e murcha. Passa como a sombra e não permanece. Jó olha para a existência humana como algo breve, cansado e marcado pela fragilidade. Ele compara o homem a uma árvore cortada, que ainda pode brotar se houver água, mas pergunta o que acontece quando o homem morre. Sua fala termina sem uma resposta tranquila. Ele está no meio da dor, tentando compreender a vida diante da morte, a justiça diante do sofrimento e Deus diante do silêncio. Aqui está o centro desse primeiro ciclo de discursos. Os amigos querem transformar o sofrimento de Jó em uma equação simples. Se ele sofre, ele pecou. Se arrepender, será restaurado. Mas o livro já mostrou ao leitor que a realidade é mais profunda. Jó não entende tudo, mas sabe que aquela acusação não explica sua vida. Ele não está rejeitando a justiça de Deus. Está rejeitando uma interpretação humana que usa a justiça de Deus para esmagar quem sofre. Assim, do capítulo 4 ao capítulo 14, o livro mostra que a dor de Jó agora é cercada por discursos. Seus amigos tentam defender Deus, acusando Jó, mas acabam falando sobre Deus de maneira incompleta. Jó, por sua vez, continua ferido, confuso e angustiado, mas não aceita confessar uma culpa que não corresponde à verdade. A história segue com uma tensão cada vez maior. Jó quer uma resposta de Deus, enquanto seus amigos insistem que a resposta já está dada. Quando Jó se recusa a aceitar uma culpa que não corresponde à sua vida, os amigos deixam de apenas aconselhar e passam a pressionar com mais força. O sofrimento de Jó continua o mesmo, mas agora as palavras ao redor dele se tornam mais duras. Do capítulo 15 ao capítulo 21 do livro de Jó, começa o segundo ciclo de discursos. Elifaz, Bildade e Zofar já não falam como homens tentando consolar um amigo confuso. Eles falam como acusadores cada vez mais convencidos de que a dor de Jó prova alguma culpa escondida. Jó, por outro lado, não abandona sua integridade. Ele está ferido, cansado, humilhado, mas continua dizendo que a explicação deles não corresponde à verdade. No capítulo 15 do livro de Jó, Elifaz volta a falar. Seu tom agora é mais severo. Ele acusa Jó de responder com palavras vazias e de encher o ventre com vento oriental. Para Elifaz, Jó está destruindo a reverência e diminuindo a devoção diante de Deus. Ele não trata mais Jó apenas como alguém em crise, mas como alguém perigoso, alguém cujas palavras revelariam orgulho. Elifaz insiste que nenhum homem pode ser puro diante de Deus e descreve o destino do ímpio como uma vida cercada de medo, angústia e destruição. O problema é que, enquanto Elifaz fala sobre o ímpio, a descrição parece apontar diretamente para Jó. Ele fala do homem mau que vive em aflição, que ouve sons de terror, que não crê que voltará das trevas, que é destinado à espada. Para Elifaz, a vida de Jó parece confirmar esse retrato. Mas o leitor já sabe que Jó não foi apresentado assim no início do livro. A tragédia de Jó não começou porque ele era um perverso escondido, mas porque sua fé foi colocada à prova em uma dimensão que ele mesmo desconhecia. Jó responde nos capítulos 16 e 17. Ele chama seus amigos de consoladores molestos. Diz que, se estivessem no lugar dele, também poderia juntar palavras contra eles e mover a cabeça em reprovação. Jó sente que seus amigos não aliviaram sua dor, aumentaram seu peso. Ele descreve sua condição como alguém despedaçado, enrugado pelo sofrimento, cercado por hostilidade. Suas palavras carregam a sensação de um homem que não encontra descanso nem na terra, nem nas pessoas ao redor. Mesmo assim, no meio desse discurso escuro, Jó lança uma frase de grande profundidade.
Sua testemunha está no céu, e nas alturas está quem advoga a sua causa. Ele se sente acusado na terra, mas ainda espera que sua verdade seja conhecida diante de Deus. A fé de Jó não aparece aqui como tranquilidade, mas como uma luta. Ele não entende Deus, mas ainda apela para Deus. Ele sente que Deus o atingiu, mas também sabe que somente Deus pode ouvi-lo de verdade. Esse é um ponto difícil e importante. Jó fala de maneira intensa, às vezes quase como alguém que está discutindo com Deus, mas ele não abandona Deus. A atenção do livro está justamente nisso. Jó não consegue entender o agir divino, mas também não encontra outro lugar para levar sua causa. Ele protesta, lamenta e questiona, mas continua dirigindo sua dor para o alto. Sua fé está ferida, mas não morta. No capítulo 18, Bildade responde com impaciência. Ele pergunta até quando Jó continuará falando daquele modo e por que os amigos são tratados como animais ou ignorantes. Em seguida, Bildade descreve novamente o destino dos ímpios. A luz deles se apaga, seus passos se estreitam, a armadilha os prende, o terror os cerca, sua memória desaparece da terra e não deixam descendência. As palavras são pesadas, porque Jó havia perdido seus filhos. Ao falar de um ímpio sem descendência e com a memória apagada, Bildade toca diretamente na ferida mais profunda de Jó. No capítulo 19, Jó responde com uma das falas mais marcantes de todo o livro. Ele pergunta até quando seus amigos continuarão afligindo sua alma e quebrantando-o com palavras. Diz que já foi envergonhado muitas vezes e que eles não se envergonham de tratá-lo com dureza. Jó descreve sua solidão. Parentes se afastaram, conhecidos se esqueceram dele, servos não respondem, sua esposa se distancia, crianças o desprezam, amigos íntimos o abominam. A dor de Jó não é apenas física. Ele foi arrancado do convívio, da honra e do afeto. Então, no meio dessa ruína, Jó pronuncia uma declaração extraordinária. Ele sabe que o seu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Mesmo depois de consumida sua pele, de alguma forma ele espera ver a Deus. O homem coberto de feridas, abandonado por amigos e esmagado por acusações, ainda fala de um defensor vivo. Não é uma fé simples, fácil ou confortável. É uma esperança que aparece como luz pequena dentro de uma casa destruída. A declaração sobre o Redentor é um dos pontos mais profundos do livro. Em seu contexto imediato, Jó clama por alguém que defenda sua causa e confirme sua inocência diante de Deus e dos homens. Muitos leitores cristãos também enxergam nessa esperança uma sombra que aponta para uma revelação maior. Mas dentro da narrativa de Jó, o ponto principal é claro. Mesmo sem entender sua dor, Jó ainda espera que sua causa seja finalmente reconhecida diante de Deus. No capítulo 20, Zofar entra novamente na conversa. Sua resposta é rápida e dura. Ele fala do prazer passageiro dos ímpios, dizendo que a alegria deles dura pouco, que ainda que sua grandeza suba até os céus, eles perecerão como esterco, desaparecerão como sonho e vomitarão as riquezas que engoliram. Zofar descreve o ímpio como alguém que oprime pobres, rouba casas e por isso recebe a ira de Deus. Mais uma vez, o discurso parece uma seta apontada contra Jó. Para Zofar, a ruína de Jó só pode ser explicada como o destino de um homem mau. Mas no capítulo 21, Jó responde quebrando a lógica dos amigos. Ele pede que o ouçam com atenção e depois poderão zombar. Então, apresenta um problema que os discursos deles não conseguem resolver. Porque os ímpios vivem, envelhecem e ainda se tornam poderosos. Porque suas casas têm paz, porque seus filhos dançam, porque passam seus dias em prosperidade e descem tranquilos à sepultura. Jó observa que a realidade nem sempre se encaixa na fórmula simples dos amigos. Nem todo justo prospera imediatamente,
e nem todo ímpio cai rapidamente. Essa resposta é fundamental para o livro. Jó não está negando que Deus seja justo. Ele está mostrando que a vida, vista debaixo do sol, é mais complexa do que os amigos querem admitir. Se todo sofrimento fosse prova direta de culpa e toda prosperidade fosse prova direta de justiça, então a experiência humana seria muito simples. Mas Jó olha ao redor e vê que há ímpios prosperando e justos sofrendo. Por isso, a acusação contra ele não se sustenta. Assim, do capítulo 15 ao capítulo 21, o debate fica mais intenso. Os amigos falam cada vez mais sobre o destino dos perversos, como se estivessem descrevendo Jó. Jó, porém, continua preso entre duas verdades. Ele sabe que está sofrendo profundamente, mas também sabe que não é o homem perverso que seus amigos descrevem. Sua defesa não é o orgulho vazio. É a luta de um homem que se recusa a mentir sobre si mesmo apenas para caber na explicação dos outros. Depois de tantas acusações, respostas e tentativas de explicar a dor de Jó, o debate começa a mostrar sinais de cansaço. Os amigos continuam falando, mas suas palavras já não avançam. Eles repetem a mesma ideia com mais força, enquanto Jó continua buscando uma resposta que não vem dos homens. Do capítulo 22 ao capítulo 28 do livro de Jó, entramos no terceiro ciclo de discursos. Aqui, a conversa entre Jó e seus amigos começa a se desgastar. Elifaz ainda fala com dureza, Bildade aparece de forma breve, e Zofar já não apresenta um terceiro discurso completo. O livro mostra que os argumentos humanos chegaram perto do seu limite. Eles falam muito sobre Deus, justiça e punição, mas não conseguem enxergar o que realmente está acontecendo com Jó. No capítulo 22 do livro de Jó, Elifaz toma a palavra novamente. Mas agora suas acusações se tornam mais específicas. Ele pergunta se o homem pode ser útil a Deus, como se a justiça de Jó não acrescentasse nada ao Senhor. Em seguida, acusa Jó de ter tomado penhor de seus irmãos sem motivo, de ter tirado roupas dos necessitados, de não ter dado água ao cansado, de ter negado pão ao faminto, de ter despedido viúvas vazias e de ter quebrado os braços dos órfãos. Para Elifaz, as armadilhas e os terrores que cercam Jó seriam consequência dessas maldades. A cena é pesada, porque Elifaz fala como se conhecesse crimes escondidos de Jó. Mas o leitor sabe que, no início do livro, Deus havia testemunhado sobre a integridade de Jó. O problema de Elifaz não é apenas falta de informação, é excesso de certeza. Ele olha para a dor de Jó e conclui que ali deve haver culpa. E como precisa defender sua teoria, passa a imaginar pecados que o texto nunca atribuiu a Jó. Mesmo assim, Elifaz termina seu discurso chamando Jó ao arrependimento. Ele diz que se Jó se converter ao Todo-Poderoso, será restaurado. Se afastar a injustiça de sua tenda, terá novamente segurança. Se o Todo-Poderoso for seu tesouro, ele levantará o rosto para Deus. As palavras parecem bonitas, mas carregam um problema. Elas tratam Jó como alguém que precisa voltar de uma perversidade que ele não praticou. Elifaz oferece restauração, mas sobre uma acusação falsa. Esse é um ponto difícil e importante. Elifaz fala verdades que, em outro contexto, poderiam ser corretas. Deus deve ser buscado, o pecado deve ser abandonado e a comunhão com o Senhor é preciosa. Mas, no caso de Jó, ele aplica essas verdades de forma errada. O livro mostra que uma palavra correta colocada sobre a pessoa errada e no momento errado pode se tornar injustiça. No capítulo 23, Jó responde de forma diferente. Ele não começa atacando Elifaz, ele expressa um desejo profundo, encontrar Deus. Jó diz que, se soubesse onde encontrá-lo, chegaria ao seu tribunal e exporia diante dele a sua causa.
Ele quer apresentar seus argumentos, quer ouvir a resposta divina, quer entender o que está acontecendo. Jó não foge de Deus, ele procura Deus. O problema é que para ele, Deus parece inacessível. Ele vai para frente, mas Deus não está ali. Vai para trás, mas não o percebe. À esquerda não o vê. À direita não o encontra. Ainda assim, no meio dessa busca dolorosa, Jó afirma que Deus conhece o seu caminho. E quando Deus o provar, ele sairá como ouro. Essa frase revela que Jó ainda guarda uma convicção profunda. Sua vida não corresponde às acusações dos amigos. Ele se lembra de ter guardado os caminhos de Deus, de não ter se desviado de seus mandamentos, de ter estimado as palavras da boca do Senhor mais do que o seu alimento necessário. Jó não entende a prova, mas continua convencido de que Deus conhece sua caminhada. A história avança para o capítulo 24 e Jó olha para a realidade ao redor. Ele pergunta: por que o Todo-Poderoso não estabelece tempos de julgamento visíveis? Ele descreve homens que removem limites, roubam rebanhos, levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva, afastam os pobres do caminho e exploram os necessitados. Jó observa injustiças concretas no mundo e percebe que nem sempre o juízo vem imediatamente. Essa observação enfraquece ainda mais a fórmula dos amigos. Se todo sofrimento fosse prova de culpa imediata e toda impiedade fosse punida rapidamente, a realidade seria muito mais simples do que é. No capítulo 25, Bildade faz um discurso curto. Ele fala da grandeza de Deus, de seu domínio, do seu temor, da sua luz sobre todos, e pergunta como o homem poderia ser justo diante de Deus. É um discurso verdadeiro em sua ideia central, mas breve, quase como se o debate estivesse perdendo fôlego. Bildade não oferece uma resposta nova para a dor de Jó. Ele apenas repete a distância entre Deus e o homem. No capítulo 26, Jó responde, mostrando que também sabe falar da grandeza divina. Ele pergunta, ironicamente, como Bildade ajudou o fraco e socorreu o braço sem força. Depois, Jó descreve o poder de Deus sobre as profundezas, sobre os céus, sobre as águas, sobre as nuvens, sobre o horizonte e sobre o mar. Ele reconhece que tudo isso são apenas as orlas dos caminhos de Deus, apenas um pequeno sussurro do seu poder. Jó mostra que seus amigos não têm monopólio sobre a reverência. Ele também sabe que Deus é grande. O que ele rejeita é a maneira como eles usam essa grandeza para silenciar sua dor. No capítulo 27, Jó continua firme. Ele declara que, enquanto houver vida nele e o sopro de Deus em suas narinas, seus lábios não falarão injustiça, nem sua língua pronunciará engano. Ele não dará razão aos amigos e não removerá de si sua integridade. Essa é uma das cenas mais fortes do debate. Jó está sem bens, sem filhos, sem saúde e sem honra, mas ainda se recusa a mentir sobre sua própria alma. Ele não aceita confessar uma culpa fabricada apenas para satisfazer a teologia dos outros. Então chegamos ao capítulo 28 e o livro muda de tom. Depois de tantos discursos humanos, aparece um poema profundo sobre a sabedoria. O texto descreve o homem abrindo minas, explorando lugares escuros, cortando canais nas rochas, trazendo à luz pedras preciosas, encontrando prata, ouro, ferro, cobre, safiras e tesouros escondidos. A humanidade consegue descer às profundezas da terra e encontrar riquezas que os olhos das aves não viram e que as feras não pisaram. Mas então vem a grande pergunta: onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem encontra ouro, mas não encontra, por si mesmo, a sabedoria que explica os mistérios da vida. O abismo diz que ela não está nele. O mar diz que ela não está consigo. Ela não pode ser comprada com ouro fino, nem pesada com prata, nem comparada com pedras preciosas.
A sabedoria verdadeira está além do alcance das mãos humanas. Esse capítulo funciona como uma pausa profunda dentro do livro. Depois de muitos discursos, acusações e defesas, o texto mostra que a questão central não pode ser resolvida apenas pela experiência, pela tradição ou pela observação humana. O homem pode explorar a criação e encontrar tesouros escondidos, mas não consegue arrancar da terra a explicação final para o sofrimento, a justiça e os caminhos de Deus. O capítulo termina apontando para Deus. Só Deus entende o caminho da sabedoria e conhece o seu lugar. Ele vê até as extremidades da terra, observa tudo debaixo dos céus, pesa o vento, mede as águas, estabelece leis para a chuva e caminho para o relâmpago. E ao ser humano, ele diz: o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Assim, do capítulo 22 ao capítulo 28, o livro mostra o esgotamento das palavras humanas. Elifaz acusa, Bildade repete, Zofar se cala, e Jó continua buscando uma resposta que esteja acima dos discursos de seus amigos. O debate não resolve o sofrimento. Pelo contrário, revela que o sofrimento de Jó é profundo demais para explicações apressadas. E então, o livro conduz o espectador para uma verdade essencial. Antes de Deus responder da tempestade, é preciso reconhecer que a sabedoria humana não alcança sozinha os mistérios do governo divino. Depois que os discursos dos amigos chegam ao limite e a sabedoria humana se mostra incapaz de explicar a dor, Jó volta os olhos para a própria vida. Ele não fala mais apenas para responder acusações. Agora, ele apresenta sua história, sua queda e sua integridade diante de todos. Do capítulo 29 ao capítulo 31 do livro de Jó, ouvimos o grande discurso final de Jó antes da entrada de Eliú e antes da resposta de Deus. Aqui, Jó reúne 3 movimentos muito fortes. Primeiro, ele lembra quem era antes da tragédia. Depois, mostra em que estado ficou. Por fim, declara diante de Deus e dos homens que sua vida não era marcada pelos pecados que seus amigos estavam sugerindo. No capítulo 29 do livro de Jó, ele começa olhando para trás. Sua memória volta aos dias em que Deus o guardava, quando a lâmpada do Senhor brilhava sobre a sua cabeça e pela luz divina ele caminhava pelas trevas. Jó recorda o tempo em que a presença de Deus parecia próxima, quando seus filhos estavam ao seu redor, quando seus passos eram lavados em leite e a rocha derramava azeite. A linguagem é poética, mas a cena é clara. Jó se lembra de uma época de abundância, comunhão, honra e estabilidade. Então a narrativa da memória se desloca para a cidade. Jó se lembra de quando saía à porta, lugar onde os líderes se reuniam, onde causas eram julgadas e decisões importantes eram tomadas. Os jovens se escondiam por respeito, os idosos se levantavam, os príncipes paravam de falar e os nobres emudeciam. Jó não era apenas rico, ele era honrado. Sua presença tinha peso público. Sua palavra era respeitada. Sua vida era vista como referência. Mas o próprio Jó explica por que era respeitado. Ele livrava o pobre que clamava, ajudava o órfão que não tinha quem o socorresse, fazia o coração da viúva cantar de alegria. Ele se vestia de justiça, e a retidão era como manto e diadema. Era olhos para o cego, pés para o aleijado, pai para os necessitados. Examinava com cuidado a causa que não conhecia e quebrava os dentes do perverso para arrancar a presa de sua boca. Jó está dizendo que sua honra não vinha apenas de riqueza, mas de justiça prática. Sua vida pública era marcada por defesa dos vulneráveis, cuidado com os fracos e compromisso com o que era reto. Esse ponto é essencial para entender o livro. Jó não está se vangloriando como alguém que se acha perfeito diante de Deus. Ele está respondendo às acusações dos amigos.
Eles sugeriram que sua tragédia revelava pecados ocultos, injustiça, opressão e perversidade. Jó então mostra que sua vida conhecida era exatamente o contrário. Ele protegia os pobres, amparava os órfãos, ajudava viúvas e julgava com retidão. A história avança para o capítulo 30, e o contraste é doloroso. O homem que antes era honrado na porta da cidade, agora é zombado por pessoas que ele descreve como mais jovens e desprezíveis. Aqueles que antes nem teriam posição para se aproximar dele, agora fazem dele motivo de escárnio. Jó diz que se tornou canção de zombaria, assunto de desprezo, alguém de quem as pessoas se afastam e em cujo rosto não hesitam em cuspir. A honra pública foi substituída por humilhação pública. O sofrimento de Jó agora aparece em camadas. Ele não perdeu apenas bens, filhos e saúde. Ele perdeu lugar na comunidade, perdeu respeito, perdeu voz. Ele fala de dores que atravessam seus ossos, de noites que o perfuram, de uma pele escurecida e queimada pelo sofrimento. Seu corpo está destruído, sua alma está derramada dentro dele e sua harpa se transformou em lamento. A imagem é de um homem que passou da luz da honra para a sombra da rejeição. Jó também expressa a dor de clamar e não receber resposta. Ele diz que clama a Deus, mas não é respondido. Põe-se de pé, mas Deus apenas olha para ele. Essa fala não é uma conclusão teológica fria. É o som de alguém que está vivendo o silêncio como parte do sofrimento. Para Jó, a perda mais difícil não é apenas o que os homens fizeram ou deixaram de fazer. É sentir que Deus, a quem ele buscava, permanece calado. No capítulo 31 do livro de Jó, Jó faz sua defesa final em forma de juramento de inocência. Ele começa pela pureza do olhar. Fez aliança com seus olhos para não olhar de forma impura. Depois fala de falsidade, engano, injustiça, adultério, opressão de servos, descuido com pobres, abandono de viúvas e órfãos, confiança no ouro, idolatria, vingança contra inimigos, falta de hospitalidade, ocultação de pecado e injustiça no uso da terra. Jó percorre áreas concretas da vida. Ele não fala de uma religiosidade abstrata. Ele coloca diante de todos sua conduta no olhar, nas mãos, na casa, nos negócios, nos relacionamentos, no tratamento dos fracos e na reverência a Deus. Esse capítulo é importante porque mostra que integridade, no livro de Jó, não é apenas uma palavra bonita. Integridade envolve vida inteira. Jó não está dizendo que nunca precisou da misericórdia de Deus. Ele está dizendo que não viveu como o ímpio que seus amigos descrevem. Ele não explorou os pobres, não esmagou os órfãos, não fez do ouro seu Deus, não celebrou a desgraça dos inimigos, não escondeu injustiça como quem tenta proteger a própria reputação. Aqui está outro ponto difícil. Quando Jó declara sua inocência, ele não está afirmando ser absolutamente sem pecado diante da santidade de Deus. O próprio livro já mostrou que nenhum ser humano pode se colocar acima do Criador. Mas Jó está defendendo sua integridade moral contra uma acusação específica. A ideia de que sua tragédia era prova de uma vida secreta de perversidade. Ele rejeita essa explicação porque ela não corresponde à verdade da sua história. O capítulo termina com Jó desejando que o Todo-Poderoso o ouça. É como se ele colocasse sua assinatura final diante de Deus. Depois de lembrar sua antiga honra, descrever sua humilhação presente e apresentar sua defesa moral, Jó encerra suas palavras. Ele não tem mais argumentos para os amigos. Sua causa agora está diante do Senhor. O homem que foi acusado na terra quer ser ouvido pelo céu. Assim, do capítulo 29 ao capítulo 31, o livro permite que o espectador veja Jó por inteiro. Ele não era apenas um homem que perdeu muito, ele era um homem que antes servia, julgava com retidão, protegia vulneráveis e temia a Deus.
Agora, humilhado e desprezado, ele não pede apenas que sua dor acabe. Ele deseja que sua integridade seja reconhecida. E essa defesa final prepara o caminho para uma nova voz entrar na história. Quando Jó termina sua defesa, os 3 amigos ficam sem resposta. Eles já haviam acusado, insistido e repetido seus argumentos, mas não conseguiram convencer Jó nem explicar corretamente sua dor. É nesse silêncio que uma nova voz se levanta. Do capítulo 32 ao capítulo 37 do livro de Jó, entra em cena Eliú, filho de Baraquel, o Buzita. Ele era mais jovem que Jó e seus 3 amigos, e por isso havia esperado para falar. O texto mostra que Eliú estava indignado. Sua ira se acendeu contra Jó, porque Jó se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Mas sua ira também se acendeu contra os 3 amigos, porque não acharam resposta, embora tivessem condenado Jó. No capítulo 32 do livro de Jó, Eliú explica por que ficou calado por tanto tempo. Ele respeitou a idade dos outros e pensou que os mais velhos deveriam falar primeiro, pois a experiência costuma ensinar. Mas ao ouvir os discursos, percebeu que a idade, por si só, não garante sabedoria. Eliú afirma que há um espírito no homem e que o sopro do Todo-Poderoso dá entendimento. Assim, ele se levanta não apenas como alguém impaciente, mas como alguém convencido de que os discursos anteriores falharam. Os amigos condenaram Jó, mas não responderam corretamente. Jó defendeu sua integridade, mas, segundo Eliú, falou de modo perigoso ao colocar sua causa acima da justiça de Deus. No capítulo 33, Eliú se dirige diretamente a Jó. Ele pede que Jó ouça suas palavras e afirma que não quer esmagá-lo com medo. Diferente dos amigos, Eliú tenta se apresentar como alguém que falará de homem para homem, sem terror. Então ele resume aquilo que entendeu das palavras de Jó. Jó teria dito que era puro, sem transgressão, e que Deus procurava motivos contra ele, tratando-o como inimigo. Eliú responde dizendo que Deus é maior do que o homem e que o ser humano não deve exigir que Deus preste contas de todos os seus atos. Eliú então apresenta uma ideia importante. Deus fala de várias maneiras, ainda que o homem nem sempre perceba. Ele fala por sonhos, por visões da noite, por advertências que desviam o homem do orgulho e também por meio da dor no leito, quando os ossos sofrem e a vida parece se aproximar da sepultura. Para Eliú, o sofrimento nem sempre deve ser visto apenas como punição por um pecado específico. Às vezes, pode funcionar como advertência, disciplina, correção e livramento, impedindo o homem de seguir um caminho de destruição. Esse é um ponto importante dentro do livro. Eliú não repete exatamente a fórmula rígida dos 3 amigos. Eles tratavam o sofrimento de Jó como prova automática de culpa escondida. Eliú amplia a questão e mostra que Deus pode usar a dor para corrigir, despertar e preservar uma pessoa. Ainda assim, Eliú também não conhece a cena celestial do começo do livro e por isso sua explicação não resolve completamente o mistério de Jó. No capítulo 34, Eliú convoca os sábios a ouvirem suas palavras. Ele quer examinar o caso como quem prova o sabor dos alimentos. Eliú insiste que Deus não pratica injustiça, que o Todo-Poderoso não perverte o direito, que ele retribui ao homem conforme suas obras e governa sobre todos. Para Eliú, Jó foi longe demais quando falou como se Deus o tivesse tratado sem justiça. O ponto principal de Eliú é defender a retidão de Deus acima da percepção humana. Mesmo que Jó esteja sofrendo, Eliú afirma que Deus continua justo, soberano e incapaz de agir perversamente. No capítulo 35, Eliú continua e confronta a ideia de que a justiça humana pudesse colocar Deus em dívida com o homem. Ele pergunta que proveito haveria para Deus se Jó fosse justo, ou que prejuízo haveria para Deus se Jó pecasse.
Sua intenção é mostrar que Deus não é manipulado pela justiça ou injustiça humanas, como se dependesse do homem para ser quem é. Eliú também afirma que muitos clamam por causa da opressão, mas nem sempre buscam a Deus como aquele que dá cânticos durante a noite. Para ele, Jó precisa tomar cuidado para que sua dor não se transforme em exigência contra o Senhor. No capítulo 36, Eliú anuncia que ainda tem argumentos em favor de Deus. Ele declara que Deus é poderoso, mas não despreza ninguém. É grande em força e em entendimento. Eliú mostra que Deus pode levantar os aflitos, abrir seus ouvidos pela disciplina e chamá-los para fora da angústia. Mas também adverte que a rebeldia e a arrogância podem levar o homem a um caminho perigoso. Ele aconselha Jó a não se voltar para a iniquidade, pois o sofrimento não deve empurrá-lo contra Deus, mas levá-lo a reconhecer a grandeza divina. Então, o discurso de Eliú começa a mudar de cenário. Ele olha para a criação, fala das obras magníficas de Deus, da chuva que cai sobre a terra, das nuvens carregadas, dos trovões, dos relâmpagos e do governo divino sobre a natureza. A narrativa começa a ganhar uma atmosfera diferente. Depois de tantos discursos humanos ao redor de um homem sentado em cinzas, a câmera parece se levantar para o céu. Eliú aponta para aquilo que o homem não controla: as nuvens, a tempestade, os trovões, os ventos, a luz que se espalha sobre as extremidades da terra. No capítulo 37, essa preparação se torna ainda mais forte. Eliú fala do trovão da voz de Deus, do relâmpago que corre debaixo de todo o céu, da neve, da chuva, do frio, dos redemoinhos e das nuvens que obedecem ao comando divino. Ele pergunta se Jó sabe como Deus controla as nuvens, como faz brilhar a luz, como equilibra os céus. As perguntas de Eliú começam a colocar Jó diante de sua limitação. O homem pode sofrer, falar, perguntar e buscar sentido, mas não governa o universo. Há forças acima da sua compreensão. Esse trecho prepara diretamente a entrada de Deus no livro. Eliú não entrega a resposta final, mas muda o foco da conversa. O debate deixa de girar apenas em torno da culpa de Jó e começa a apontar para a grandeza do Criador. A tempestade, os trovões e as nuvens não são apenas elementos poéticos. Eles criam o cenário para a voz do Senhor, que logo responderá a Jó do meio de um redemoinho. Assim, do capítulo 32 ao capítulo 37, Eliú entra como uma voz de transição. Ele corrige os amigos porque condenaram Jó sem resposta suficiente, mas também corrige Jó por falar de sua causa de modo que parecia diminuir a justiça de Deus. Eliú não resolve todo o mistério, mas amplia a visão do sofrimento e prepara o espectador para o momento decisivo do livro. Depois de tantos homens falando sobre Deus, a próxima voz não virá da tradição, da experiência, da juventude ou da idade. Virá do próprio Senhor. Depois de tantos discursos humanos, depois das acusações dos amigos, da defesa de Jó e das palavras de Eliú, a cena finalmente chega ao momento mais esperado do livro. Jó queria uma resposta, queria ser ouvido, queria apresentar sua causa. E agora, do meio da tempestade, o próprio Senhor fala. No capítulo 38 do livro de Jó, Deus responde a Jó do meio de um redemoinho. A imagem é poderosa. Não é uma resposta dada em ambiente tranquilo, nem uma explicação entregue como um tratado. A voz de Deus surge em meio à força da criação, como se o próprio cenário anunciasse que quem está falando não é mais um amigo, nem um acusador, nem um homem tentando interpretar a dor. É o Criador chamando Jó para enxergar além do seu próprio sofrimento. A primeira pergunta de Deus já coloca Jó diante de seus limites. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Em seguida,
Deus chama Jó a se preparar como homem, porque agora ele perguntará, e Jó deverá responder. A partir desse momento, a resposta divina não segue o caminho que talvez Jó esperasse. Deus não explica a cena celestial do começo do livro, não revela a conversa com Satanás, não apresenta um relatório do motivo de cada perda. Em vez disso, conduz Jó por uma grande viagem através da criação. Deus pergunta onde Jó estava quando os fundamentos da terra foram lançados. Quem lhe determinou as medidas? Quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que foram firmadas suas bases? Quem colocou sua pedra angular, enquanto as estrelas da alva juntas cantavam e os filhos de Deus se alegravam? A cena faz Jó olhar para antes de sua própria existência, antes de sua dor, antes de sua casa, antes de seus rebanhos, antes de sua história. Havia um Deus sustentando a criação com sabedoria. Então Deus fala do mar. Ele descreve o momento em que o mar irrompeu como saindo do ventre, quando foi envolvido por nuvens e densas trevas, quando recebeu limites, portas e ferrolhos. Deus diz ao mar, até aqui virás, e não mais adiante. Aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. O mar, símbolo de força, caos e perigo no mundo antigo, não está solto. Ele tem limites estabelecidos pelo Criador. Jó não controla as águas, mas Deus controla. A voz divina continua, e Jó é levado da terra ao céu, do mar à manhã, da luz às trevas. Deus pergunta se Jó, em algum dia de sua vida, deu ordem à manhã ou mostrou à alva o seu lugar. A criação aparece como um reino ordenado, em que até a luz obedece a um comando que não vem do homem. Deus pergunta se Jó entrou nas fontes do mar, se caminhou pelo profundo, se viu as portas da morte, se compreendeu a largura da terra. Cada pergunta amplia o cenário e diminui a pretensão humana de compreender tudo. Esse é um ponto central da resposta de Deus. O Senhor não está ignorando a dor de Jó, mas colocando essa dor diante de uma realidade maior. Jó queria entender o governo de Deus a partir da sua própria experiência de sofrimento. Deus mostra que seu governo abrange a terra, o mar, a luz, as trevas, a vida, a morte e forças que o homem jamais viu por completo. A resposta não é uma explicação simples, é uma revelação da sabedoria divina. Deus continua perguntando sobre os depósitos da neve, os tesouros da saraiva, o caminho da luz, a distribuição dos ventos, os canais para as chuvas e o caminho dos relâmpagos. Ele fala da chuva que cai sobre a terra onde não há homem, sobre o deserto vazio, fazendo brotar a erva onde ninguém está olhando. Isso é importante. A criação não existe apenas em função do ser humano. Deus cuida de lugares que Jó nunca viu. Deus rega campos onde não há espectadores. Há uma generosidade e uma ordem no governo divino que ultrapassam aquilo que o homem percebe. Então, a resposta divina se volta para os céus. Deus pergunta se Jó pode atar as cadeias das Pleiades, soltar os laços de Órion, conduzir as constelações em seu tempo ou guiar a ursa com seus filhos. Pergunta se Jó conhece as ordenanças dos céus e se pode estabelecer seu domínio sobre a terra. O homem que desejava discutir sua causa diante de Deus, agora é colocado diante do universo. As estrelas seguem caminhos que ele não estabeleceu. Os céus obedecem a leis que ele não escreveu. O mundo é governado por uma sabedoria que ultrapassa a medida da criatura. Depois, Deus conduz Jó para o reino dos animais. Ele pergunta se Jó pode caçar presa para a leoa, saciar a fome dos leõezinhos, preparar alimento para o corvo quando seus filhotes clamam. No capítulo 39 do livro de Jó, a voz divina continua falando das cabras monteses, das corças que dão cria, do jumento selvagem que vive livre no deserto, do boi selvagem que não se deixa domesticar, da avestruz com seus estranhos modos, do cavalo preparado para a batalha, do falcão que voa e da águia que faz seu ninho nas alturas.
Essa parte da resposta parece, à primeira vista, distante da dor de Jó, mas ela tem uma força profunda. Deus mostra que existe vida, ordem, instinto, liberdade, força e cuidado em criaturas que Jó não governa. Alguns animais são fortes, outros frágeis. Alguns vivem no deserto, outros nas alturas. Alguns são úteis ao homem, outros escapam completamente do seu controle. Mesmo assim, todos estão dentro do mundo de Deus. Jó é levado a perceber que a criação não é pequena, simples ou organizada, apenas conforme sua compreensão imediata. Aqui, a narrativa ensina que o ser humano não ocupa o centro absoluto de tudo o que Deus faz. Jó é importante, sua dor é real, mas ele não enxerga o todo. A criação está cheia de detalhes que ele não controla e nem compreende. Se Jó não domina os mistérios do mundo visível, como poderia dominar completamente os mistérios do governo invisível de Deus sobre o sofrimento e a justiça? No capítulo 40 do livro de Jó, a primeira resposta divina chega a um ponto de pausa. O Senhor pergunta se aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá instruí-lo. Aquele que argue com Deus deve responder. Então Jó finalmente fala. Mas sua resposta é curta. Ele diz que é indigno. Pergunta o que poderia responder. Coloca a mão sobre a boca. Reconhece que falou uma vez, mas não replicará. Falou 2 vezes, mas não prosseguirá. Essa é uma mudança decisiva. Jó, que antes desejava apresentar sua causa, agora se cala diante da grandeza de Deus. Ele ainda não recebeu uma explicação detalhada sobre suas perdas. Ainda não ouviu por que seus filhos morreram, porque sua saúde foi atingida, porque seus amigos o acusaram. Mas ele foi confrontado com uma visão maior. O Deus que governa a criação inteira também governa aquilo que Jó não consegue enxergar. Assim, do capítulo 38 ao capítulo 40, versículo 5, o livro mostra que a resposta de Deus não é uma fórmula sobre o sofrimento. É uma abertura dos olhos de Jó para a grandeza do Criador. O homem que estava sentado em cinzas é levado a contemplar a terra, o mar, os céus, as estrelas, os animais, a chuva, o deserto e as forças da criação. E diante disso, sua primeira reação não é discutir mais, é colocar a mão sobre a boca. Depois de Jó colocar a mão sobre a boca, a resposta de Deus ainda não termina. O silêncio de Jó não encerra a cena, porque o Senhor continua conduzindo aquele homem para além das suas perguntas, até que ele enxergue a distância entre a criatura ferida e o Criador soberano. A partir do capítulo 40, versículo 6, do livro de Jó, Deus responde novamente do meio da tempestade. Mais uma vez, ele chama Jó a se preparar como homem, porque agora Deus perguntará, e Jó deverá responder. Mas desta vez a direção das perguntas muda. Antes, Deus havia mostrado a grandeza da criação. A terra, o mar, a manhã, as constelações, os animais e as forças que Jó não controlava. Agora, Deus toca em uma questão ainda mais profunda: justiça, poder e governo. O Senhor pergunta se Jó anularia o juízo de Deus para se justificar. Essa pergunta atinge o centro da atenção do livro. Jó havia defendido sua integridade contra as acusações dos amigos e, nesse ponto, ele estava certo em não aceitar uma culpa falsa. Mas, no calor da dor, suas palavras às vezes caminharam perto de colocar Deus no banco dos réus, como se o governo divino precisasse ser medido pela compreensão humana. Deus então pergunta se Jó tem braço como Deus, se pode trovejar com voz semelhante a dele, se pode vestir-se de glória e majestade, derramar a força de sua ira, humilhar os soberbos e esmagar os perversos em seu lugar. A cena é de confronto, mas não de crueldade. Deus não está diminuindo a dor de Jó,
está revelando que julgar o mundo exige uma autoridade, uma visão e um poder que Jó não possui. Se Jó deseja discutir o governo de Deus, precisa primeiro encarar uma pergunta: ele seria capaz de governar a justiça universal? Poderia localizar todos os soberbos, humilhar todos os ímpios, sustentar toda a ordem moral da criação e conduzir o mundo sem falhas? A resposta está implícita. Jó não tem esse poder. Esse é um ponto difícil e muito importante. Deus não está dizendo que Jó errou ao afirmar sua inocência diante dos amigos. O próprio final do livro mostrará que os amigos não falaram corretamente. O que Deus confronta aqui é outra coisa: a tendência humana de, no meio da dor, transformar sua visão limitada no critério final para julgar os caminhos de Deus. Jó conhece sua dor, mas não conhece o todo. Ele conhece sua integridade, mas não governa a criação. Então, Deus apresenta Beemote. O texto descreve uma criatura poderosa, feita por Deus, que se alimenta de erva como o boi, mas carrega força nos lombos e vigor nos músculos. Seus ossos são como tubos de bronze, seus membros como barras de ferro. Ele se deita debaixo das árvores sombrias, entre juncos e pântanos. Os montes lhe produzem alimento. Os animais do campo brincam ali perto. Mesmo que o rio se levante, ele não se apavora. É uma imagem de força tranquila, de poder corporal, de uma criatura impressionante que Jó pode contemplar, mas não dominar. Em seguida, no capítulo 41 do livro de Jó, Deus fala de Leviatã. A descrição é ainda mais intensa. Deus pergunta se Jó pode pescá-lo com anzol, prender sua língua com corda, colocar um junco em seu nariz ou furar sua mandíbula com gancho. Pergunta se Leviatã faria muitas súplicas, se falaria palavras brandas, se faria aliança com Jó, se poderia ser tratado como servo ou brinquedo. A resposta é evidente: Jó não pode controlar Leviatã. A descrição continua mostrando uma criatura que impõe medo. Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Suas escamas são fechadas como escudo, seu peito é firme, seu movimento levanta espanto e diante dele os fortes recuam. A linguagem é poética, grandiosa e carregada de força. O ponto principal não é satisfazer a curiosidade sobre a identidade exata dessas criaturas. O ponto é colocar Jó diante de realidades que estão além do seu domínio. Se ele não pode governar Beemote, se não pode controlar Leviatã, como poderia exigir compreender e administrar todos os caminhos do Deus que fez essas criaturas? Beemote e Leviatã são apresentados como figuras de força indomável dentro da criação. Há diferentes leituras sobre sua identificação e o texto usa linguagem poética para destacar sua grandeza, mas a mensagem central é clara: existem poderes, criaturas e realidades que o ser humano não consegue controlar. Deus, porém, não apenas conhece essas forças, ele é o criador delas. A partir desse ponto, o livro chega ao capítulo 42. Jó responde ao Senhor. Agora, sua fala é diferente. Ele reconhece que Deus tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Jó entende que falou de coisas que não compreendia, coisas maravilhosas demais para ele, coisas que ultrapassavam seu conhecimento. Aquele homem que havia pedido uma audiência com Deus, agora não apresenta mais uma lista de argumentos. Ele se rende diante da grandeza divina. Então, Jó pronuncia uma das frases mais importantes do livro. Ele diz que antes conhecia Deus só de ouvir, mas agora seus olhos o veem. Não se trata necessariamente de uma visão física simples, como se Deus tivesse se tornado visível de modo comum. É a linguagem de um encontro profundo. Jó passa de uma compreensão recebida, ouvida e ensinada para uma percepção viva da grandeza de Deus. Ele não recebeu todas as explicações que talvez desejasse, mas encontrou o próprio Senhor no meio da tempestade. Por isso,
Jó se abomina e se arrepende no pó e na cinza. Essa rendição não significa que os amigos estavam certos. Não significa que Jó confessa os pecados que eles inventaram. O arrependimento de Jó está ligado ao modo como ele falou, além do que podia compreender. Diante da revelação de Deus, ele reconhece seus limites. Sua dor era verdadeira. Sua integridade diante dos amigos era real. Mas sua visão do governo divino era pequena demais para julgar os caminhos do Criador. Aqui está o clímax espiritual do livro. A grande virada não acontece primeiro na restauração dos bens de Jó, mas na transformação do próprio Jó diante de Deus. O livro mostra que a resposta mais profunda ao sofrimento não é uma fórmula pronta, nem uma explicação que resolva todos os detalhes. Jó recebe algo maior do que uma explicação. Ele é levado a reconhecer a grandeza, a sabedoria e a soberania daquele que governa o que o homem não consegue enxergar. Assim, do capítulo 40, versículo 6, ao capítulo 42, versículo 6, o livro de Jó fecha o grande confronto entre a dor humana e a soberania divina. Jó não sai dessa cena sabendo tudo o que aconteceu nos bastidores celestiais. Ele ainda não ouviu Deus explicar a acusação de Satanás, nem recebeu uma resposta detalhada sobre cada perda. Mas agora ele vê Deus de maneira mais profunda, e diante dessa visão, a criatura ferida se cala, se humilha e reconhece que o Criador é maior do que sua dor, maior do que suas perguntas e maior do que os limites da compreensão humana. Depois que Jó se rende diante da grandeza de Deus, a história ainda não termina. O Senhor falou com Jó, mas agora também falará com aqueles que passaram boa parte do livro tentando explicar sua dor de maneira errada. No capítulo 42 do livro de Jó, a narrativa chega ao seu encerramento. Depois de Jó reconhecer seus limites diante de Deus, o Senhor se volta para Elifaz, o temanita, e declara que sua ira se acendeu contra ele e contra seus dois amigos. A razão é clara. Eles não falaram corretamente a respeito de Deus como Jó havia falado. Essa frase é decisiva para compreender o livro inteiro. Durante muitos capítulos, os amigos de Jó pareciam defender a justiça de Deus. Eles falaram sobre pecado, punição, arrependimento e justiça. Mas no fim, o próprio Deus mostra que aquela defesa estava errada, porque eles usaram verdades sobre Deus para condenar um homem que não compreendiam. Deus então ordena que Elifaz, Bildade e Zofar tomem 7 novilhos e 7 carneiros, vão até Jó e ofereçam holocaustos por si mesmos. E Jó, o homem que havia sido ferido pelas palavras deles, deveria orar por eles. A cena é forte. Os amigos que se colocaram como juízes agora precisam de intercessão. O homem que foi acusado como se fosse culpado agora é colocado por Deus em posição de intercessor. Jó não apenas é vindicado diante deles, ele é chamado a orar por aqueles que o haviam machucado com discursos duros e interpretações injustas. Esse é um ponto essencial do encerramento do livro. Deus não diz que Jó falou tudo perfeitamente em sua dor, pois o próprio Jó já havia reconhecido que falou de coisas que não compreendia. Mas Deus diferencia o lamento sincero de Jó das acusações erradas dos amigos. Jó levou sua dor a Deus. Os amigos usaram Deus para esmagar Jó. Essa diferença é fundamental. Elifaz, Bildade e Zofar fazem como o Senhor havia ordenado. E o texto diz que o Senhor aceitou a oração de Jó. Esse detalhe mostra que a restauração começa não apenas com bens, saúde ou honra, mas com uma reordenação espiritual daquilo que havia sido distorcido. A voz dos amigos é corrigida, a integridade de Jó é reconhecida. E aquele que estava sentado em cinzas agora aparece diante de Deus como alguém cuja oração é recebida. Então o texto afirma que o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos.
e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuía. A narrativa começa a mostrar o retorno da vida ao redor de Jó. Seus irmãos, suas irmãs e todos os que antes o conheciam vêm até ele, comem pão com ele em sua casa, se compadecem dele e o consolam por todo o mal que o Senhor havia permitido que viesse sobre ele. Cada um lhe dá uma peça de dinheiro e um anel de ouro. Essa cena contrasta com a solidão descrita por Jó nos capítulos anteriores. Antes, ele dizia que parentes, conhecidos, servos e amigos íntimos haviam se afastado. Agora, a casa volta a receber pessoas, a mesa volta a ter comunhão. O homem antes isolado pela dor é novamente cercado por presença, consolo e honra. Mas o texto não apaga o sofrimento. Ele não finge que as perdas foram pequenas. Ele apenas mostra que a dor não teve a última palavra sobre a história de Jó. O Senhor abençoa o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele passa a ter novamente muitos rebanhos, ovelhas, camelos, bois e jumentas. Também tem 7 filhos e 3 filhas. O texto destaca o nome das filhas e diz que em toda aquela terra não havia mulheres tão formosas como elas. Jó lhes dá herança entre seus irmãos, um detalhe significativo em um contexto antigo, mostrando honra e cuidado dentro de sua casa restaurada. A restauração de Jó precisa ser entendida com cuidado. O livro não ensina uma fórmula simples, como se toda pessoa justa que sofre fosse sempre restaurada materialmente da mesma forma nesta vida. A restauração final de Jó mostra a soberania e a bondade de Deus naquela história específica, mas não transforma o sofrimento em algo fácil de explicar. O caminho até ali passou por perda, silêncio, lamento, perguntas, repreensão e encontro com Deus. Depois disso, Jó vive 140 anos e vê seus filhos, seus netos e até 4 gerações. O livro termina dizendo que Jó morre velho e farto de dias. A imagem final não é de um homem abandonado nas cinzas, mas de alguém que atravessou o vale mais escuro e chegou ao fim de sua vida com honra restaurada. Ainda assim, o clímax do livro não está apenas nos bens recuperados. O ponto mais profundo já havia acontecido quando Jó disse que antes conhecia Deus de ouvir, mas agora seus olhos o viam. O encerramento do livro de Jó, portanto, une correção, intercessão e restauração. Deus corrige os amigos porque eles falaram mal ao tentar explicar o sofrimento de Jó. Deus recebe a oração de Jó, mostrando que aquele homem não era o perverso que eles imaginavam. E Deus restaura sua vida, mostrando que a dor, por mais profunda que tenha sido, não governaria o fim da história. Mas o livro não termina oferecendo uma explicação simples para todo o sofrimento humano. Ele termina ensinando algo mais profundo. O justo pode sofrer sem que isso signifique abandono de Deus. A sabedoria humana tem limites. Explicações religiosas apressadas podem ferir. E a fé verdadeira não depende de entender todos os caminhos do Senhor. Jó perdeu quase tudo sem saber o motivo. Lutou com perguntas que não conseguia responder. Ouviu acusações que não merecia. Encontrou Deus no meio da tempestade e terminou sua história não com todas as respostas, mas com uma visão muito maior do Deus que governa inclusive aquilo que o homem não consegue compreender. Assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo livro de Jó. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a marcar este momento de aprendizado e reflexão espiritual. Comente aqui embaixo, não apenas por engajamento, mas como um testemunho sincero do que Deus falou ao seu coração. Escreva assim: eu entendi a mensagem de Jó. Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar em Deus. Esse comentário não é apenas uma frase, é uma declaração de fé. É a voz de alguém que entendeu que a vida com Deus nem sempre será explicada por respostas fáceis, mas sempre será sustentada pela soberania do Senhor.
Jó perdeu bens, filhos, saúde, honra e tranquilidade. Ele foi acusado, mal interpretado, cercado por silêncio e esmagado por perguntas. Mas no fim, ele descobriu que a fé verdadeira não depende de entender todos os caminhos de Deus. Depende de reconhecer que Deus continua sendo Deus, mesmo quando a dor parece maior do que a nossa compreensão. E eu te pergunto, o que mais falou com você ao longo desse livro? Foi a integridade de Jó antes da dor? Foi o silêncio dos amigos antes dos discursos? Foi o perigo de tentar explicar o sofrimento dos outros de forma apressada? Foi a coragem de Jó em levar sua dor diante de Deus? Foi a resposta do Senhor no meio da tempestade? Ou foi aquela verdade profunda que o ser humano pode não entender tudo, mas ainda assim pode se render diante da grandeza do Criador? Talvez, enquanto você acompanhava essa história, alguma área da sua vida tenha vindo à sua memória. Uma perda que você ainda não conseguiu entender. Uma oração que parece não ter sido respondida. Uma dor que outras pessoas tentaram explicar, mas não conseguiram sentir. Uma fase em que você também se sentiu sentado nas cinzas, sem força, sem resposta e sem direção. Se isso aconteceu, compartilhe nos comentários o que Deus falou ao seu coração. Quando você testemunha, você fortalece sua fé e também encoraja outras pessoas que talvez estejam atravessando uma dor parecida. Oro para que esta jornada pelo livro de Jó não termine aqui, apenas como mais um vídeo assistido, mas como um marco espiritual na sua vida. Que você aprenda a confiar em Deus, não apenas quando tudo faz sentido, mas também quando as perguntas continuam abertas. Que você tenha sabedoria para não julgar a dor dos outros com explicações rasas. Que você tenha humildade para reconhecer os limites da compreensão humana. E que mesmo no meio das tempestades, seus olhos sejam conduzidos para a grandeza do Deus que governa a terra, o mar, os céus, as estrelas, a vida, a morte e aquilo que nós não conseguimos enxergar. E se você ainda não conhece Deus de forma pessoal, este é o momento. Não adie. O livro de Jó nos mostra que nenhum ser humano controla a própria vida. Somos frágeis, limitados e dependentes da graça de Deus. Mas também nos mostra que Deus não está distante da dor humana. Ele fala, Ele governa, Ele corrige, Ele restaura e Ele continua digno de confiança. Por isso, entregue sua vida ao Senhor. Reconheça que você precisa dele. Creia em Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos reconciliar com o Pai. A maior restauração que uma pessoa pode receber não é apenas a restauração das circunstâncias, mas a salvação da alma e a paz com Deus. Diga com sinceridade, Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, entra na minha vida, salva a minha alma e conduz a minha história. Mesmo quando eu não entender tudo, eu escolho confiar em Ti. Se você fez essa oração com fé, procure caminhar com Deus de verdade. Leia a palavra, ore, busque uma vida de obediência e permaneça firme. A história de Jó nos lembra que a dor pode ser profunda, as perguntas podem ser muitas, mas Deus continua soberano, justo e digno de confiança. Que o Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça sua fé no dia da aflição e te ensine a confiar nele até quando as respostas ainda não chegaram. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.